Salve, salve! Boa pra nós! Estamos aqui mais uma vez no seu boletim informativo, que é o podcast da Esperado Pode Aê. Tô com uma personagem, uma convidada aqui, dando-nos a honra de nos visitar, Mayara Torres, braba. Salve! Nossa parceira de corre aí, também é advogada, escolheu esse caminho, também é uma pessoa política e também é uma pessoa sonhadora que usa a sua vida como uma intervenção e uma representatividade para as pessoas do gueto, para as mulheres e para todo jovem de periferia que sonha e quer fazer a diferença. Dá um salve aí para nós, para todo mundo que te acompanha, nosso público também. Quem que é a Mayara? Dá um alô. Já começa assim, me apresentando já? Por favor. Boa, boa. Salve, salve, galera. Eu sou Mayara Torres. Antes de tudo, queria agradecer esse convite aqui. Admiro muito o trampo de todos que estão aqui, tantos que o Cenoura que está aqui na minha frente, quanto a galera que está aqui nos bastidores. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Mayara Torres, tenho 28 anos, sou cria da favela da Borracha, Pedreira, Zona Sul de São Paulo. Sou ativista política pelos direitos das pessoas que vivem na periferia. Sou advogada para lutar aí pelas demandas da minha comunidade, pelas demandas daqueles que são mais vulneráveis. E estamos aí junto. Acho que essa conversa vai ser muito legal para a gente trocar umas figurinhas aí e construir bastante coisa junto. Porque eu já quero, hein? Já falo aqui desde já que a gente tem muita coisa para construir junto. Da hora, da hora. Então, Mayara, primeiramente, eu sempre falo das escolhas, né? Sempre gosto de falar ao pessoal que vem aqui que a gente tem a opção, né? De fazer o certo, de fazer o errado. O que te fez e quando que te fez decidir ir pelo caminho da justiça, assim? Porque eu sei que a gente é puxado pela revolta, mas o que te fez seguir uma decisão? De tanto estudar, quanto se envolver com política, de se tornar uma referência. Quando foi o momento que chegou na sua vida e falou, não, eu vou seguir esse caminho, e por que você fez essa decisão? Olha só, eu reflito bastante sobre esse lance de escolha, né? Porque muitas vezes a gente fica com esse papo de que as pessoas têm escolha, mas a depender do contexto, a depender da situação, não necessariamente as pessoas têm escolha efetivamente. Pode parecer que elas têm escolha, mas talvez elas não tenham escolha. Até porque a gente vive sob as regras de um sistema, né? Sim. Que determina ali onde a gente nasce, quem a gente pode ser. E aí a gente tem todo um esforço aí, toda uma caminhada, uma luta para ousar desafiar esse sistema e dizer, você está dizendo que eu não posso alcançar esse lugar, mas junto aqui na luta coletiva a gente pode sim chegar a outros lugares. Mas por que eu estou falando isso? Eu costumo dizer que eu não acho que eu tive a escolha de entrar para a política. Eu acho que pelo fato de eu ter nascido onde eu nasci, de eu ter vindo de onde eu venho, é que me conduziu por esse caminho. Da hora. Falei aqui que eu sou cria da favela da Borracha, que é uma comunidade minimamente organizada hoje, felizmente. As pessoas têm saneamento básico, as pessoas têm uma mínima qualidade de vida ali, as casas são todas de alvenaria, as pessoas se ajudam. Mas eu lembro que na minha infância não era assim. Os barracos eram de madeira, era esgoto a céu aberto, a gente convivia muito com rato, barata, tanto que hoje eu morro de medo de barata, talvez pelas experiências que eu tive na minha infância. E eu fui parar ali na favela da Borracha porque a minha família, minha mãe e meu pai vieram do Nordeste, são migrantes nordestinos, né? Assim como tantas pessoas saíram de onde eles viviam, do sertão de Pernambuco, do sertão do Rio Grande do Norte, e vieram para São Paulo, que é a terra das oportunidades, né? Construir aqui o sonho de ter uma vida melhor na cidade grande. E aí eles chegaram aqui e se depararam com um problema que é crônico e que só se agrava nos nossos dias, que é o problema da falta de moradia digna. Da impossibilidade de estar em um lugar, de viver em um lugar digno, de ter as condições materiais, de ter grana para pagar um lugar que ofereça uma mínima qualidade de vida. A gente sabe que no nosso tempo aqui, morar, que é uma necessidade básica, se tornou uma mercadoria, né? Sim. Já na época dos meus pais, já era assim que acontecia. Então, sem conseguir pagar aluguel, sem conseguir comprar um lote de terreno para construir uma casa, ou mesmo uma casa construída aqui, eles foram expulsos para as margens, assim como tantos outros migrantes, e acabaram se fixando numa ocupação municipal, que é a favela da Borracha. E aí eu cresci nesse lugar, esgoto a céu aberto, barraco de madeira, tudo mais, e vivendo ali
todas aquelas dificuldades, né? Por mais que a gente se ajudasse, a gente passava por muitas dificuldades. Minha mãe metalúrgica, meu pai eletricista. E aí eu estudando a vida inteira em escola pública, cheguei no final do ensino médio e ouvi falar desse papo de ensino superior, faculdade, universidade, uma parada que pra mim nunca foi uma realidade. Porque comecei a trabalhar com 16 anos para ajudar em casa e não tinha ninguém ao meu redor que tivesse entrado no ensino superior. Na minha família não tinha, olhando ao redor na minha comunidade não tinha. Então, que papo é esse de eu me ousar, pensar em entrar no ensino superior? E como que eu ia fazer isso? Porque as pessoas que eu conhecia de longe que estavam na faculdade e na faculdade pública eram pessoas que tinham muito dinheiro. E eu sabia que eu não ia ter dinheiro para pagar um cursinho, que na época eu nem sabia que existia esse lance de bolsa em cursinho. Eu sabia que uma faculdade privada eu não ia conseguir pagar. Então, como que eu ia fazer? Foi aí que eu soube de um tal de Enem, que no terceiro ano do ensino médio eu nem sabia o que era, fui saber ali de um tal de Enem, que com a nota do Enem, que era uma prova que você ia fazer, você poderia conseguir uma vaga numa universidade privada por meio de bolsa, por meio de um programa chamado ProUni. E foi esse o caminho que eu segui. Fui ali, fiz o Enem, estudei pelo YouTube, pelas aulas do Telecurso 2000, ó, nova geração, vocês não conhecem. Quem critica, hein? Telecurso Aí, 2000 é sensacional, sensacional. Procurem aí, vocês que não conhecem, da hora demais. Estudava principalmente pelas aulas do Telecurso 2000, porque a gente sabe que infelizmente a nossa escola pública não prepara a gente para entrar no ensino superior. Por mais que eu fosse uma pessoa dedicada, por mais que eu tivesse uma escola minimamente boa aqui da região, estudei no Alberto Conte, a última escola que eu passei, lá em Santo Amaro, não estava preparada para isso. Então eu fiquei um tempo estudando e aí fiz o Enem e consegui entrar na PUC São Paulo para fazer Direito lá. Fui fazer Direito, PUC São Paulo, que é a melhor universidade privada no meu curso no Brasil. Fui fazer Direito já com essa mentalidade de, mano, isso aqui tá muito errado. Mas você já queria fazer direito? Não queria fazer Direito, eu gostava de biológica, ciências, física, química, era isso que eu gostava, eu queria ser cientista, mas, mano, cientista na quebrada, como que faz? Aí, quando eu fiz o Enem, até me apliquei no SISU, que é um outro programa, né, que aí é o ingresso em universidade pública, e aí passei num curso lá, Engenharia Biotecnológica, construir novas tecnologias a partir de organismos vivos. Aí eu olhei aquilo, era para estudar em Assis, interior de São Paulo. Eu falei assim, mano, faculdade integral em Assis, outra cidade. Eu não vou poder trabalhar, não vou poder ajudar minha família também não vai poder me ajudar em outra cidade. Não conhecia nada desse lance de auxílio permanência, né, república, nada disso fazia parte da minha realidade, eu não tinha nenhuma informação sobre isso. E aí eu falei assim, não vai dar para eu ser cientista. E também se eu for cientista, se eu for querer ajudar as pessoas, né, porque eu já tinha essa consciência, não falei, cresci na igreja, e isso colaborou muito para que eu tivesse esse olhar social, tivesse desde muito nova a consciência de que nasci para ajudar as pessoas. E eu queria mesmo dedicar minha vida a isso. E aí fui percebendo que se eu fosse para uma faculdade integral, eu nem ia conseguir me manter. Foi aí que vislumbrei esse outro caminho, de estudar Direito. E fui estudar Direito muito com essa mentalidade. Tá muito errado isso aqui, do jeito que a gente vive. Se a gente não tem dinheiro, a gente não vive. Se a gente não tem dinheiro, a gente não come. Se a gente não tem dinheiro, a gente não é ninguém. Isso está muito errado e alguém está decidindo que as coisas sejam assim. Sim. Então eu quero estudar Direito para entender como isso daqui funciona. Quero entender como isso aqui funciona e quero um dia me atrever a colaborar para a mudança disso daqui. Então essa era muito minha mentalidade. Foi aí que eu fui estudar Direito na PUC São Paulo. Ainda é a sua mentalidade? Com certeza, formada? muito mais, muito mais. Eu sempre soube que eu não queria seguir a carreira de advogada, né? Até advoguei durante um tempo aí, mas comecei a ver que estava defendendo interesses que não eram os interesses que eu gostaria de defender. Sim. Eu estudei Direito para defender os interesses da minha comunidade, das pessoas que vivem em outras comunidades, dos mais vulneráveis, da galera de periferia. E aí eu fui olhando e fui falando, pô, já entendi como as coisas funcionam, já advoguei durante um tempo, já sei como a máquina funciona aqui, por essa perspectiva, agora eu quero me dedicar à política. E aí comecei a trabalhar com projetos de impacto, né? Fiz aí uma especialização em gestão de projetos também. Fui trabalhar com projetos de impacto, com esse olhar do direito. E
me dedicando aí integralmente à política. Costumo dizer que a política é meu propósito de vida, né? A galera olha com um olho meio virado aí pra política. Pô, não gosto de política. Política é um negócio que só tem ladrão, só tem corrupto, só tem gente que não presta. E aí a gente tá no corre pra mostrar que não é bem assim. Que a política só é desse jeito porque não tem gente como a gente lá decidindo e construindo todos os dias. Então, Mai, você me falou sobre a falta de escolha, né? Que a gente tem escolha, mas a gente se limita a algumas que o sistema propõe para nós. E eu acho que uma das formas de resistência é a articulação, né? Você, acredito que se articula com pessoas, como você disse. Queria que você comentasse para nós como que é o trabalho, se tem alguma organização junto contigo e qual é a importância disso na vida de um jovem periférico, de ele fazer parte de um movimento contra essas demandas que nos cercam, a injustiça, a falta de oportunidade, enfim. Fala um pouquinho para nós o que você pensa sobre. Boa. Definitivamente a gente não faz nada sozinho. Uhum. A luta é coletiva, né? Então, estar junto com outras pessoas que têm a mesma indignação, que têm o mesmo propósito de vida, né? O mesmo carisma ali para se dedicar a ajudar as pessoas, a lutar pelos próprios direitos, a se opor a abusos é muito importante, porque o sistema é gigante, né? Sim. O sistema é gigante, sozinho, a gente é um grãozinho de areia. Mais um, essas pessoas reunidas, né? Quando a gente tá junto, a gente tem muito mais força, tem muito mais voz, a nossa voz tem mais eco. Então é muito importante a gente estar junto. E aí eu faço parte de uma organização chamada Afago, desde muito novinha. A Afago, desde que eu me conheço por gente, as pessoas da minha família participaram da Afago. A Afago é uma ONG que presta assistência a crianças, adolescentes e as famílias dessas crianças e adolescentes que vivem na favela da Borracha. Para eles, né, e para muitas pessoas também conhecida Comunidade Vila Aparecida, é um outro nome que a favela da Borracha tem. E a Afago, ela nasceu dessa sensibilidade de outras pessoas que tinham grana ali, mas que se sensibilizavam com a situação dos mais vulneráveis e falaram assim, pô, vamos nos fixar aqui nessa comunidade e tentar doar o nosso tempo, tentar doar o nosso dinheiro, tentar doar tudo que a gente puder para fazer com que essa realidade mude. Então a Afago, ela chega na favela da Borracha nessa época aí que eu comentei para vocês, barraco de madeira, sem saneamento básico, as pessoas ali, muitos passando fome. Você era criança? Era criança. Você foi acolhida então pelo projeto também? Fui acolhida também pelo projeto. Cresci, fui sair quando eu tinha 16 anos, participava lá das atividades. E aí a Afago ela chegou para ajudar as famílias a transformarem suas casas de madeira para alvenaria. Então hoje a gente olha a comunidade, se as casas têm tijolo é muito porque a Afago ajudou. Se a Afago não estivesse ali, ia ser muito mais difícil para que as famílias sozinhas, por elas mesmas, conseguissem transformar a sua casa num lugar mais, enfim, que elas tivessem mais qualidade de vida. Então a Afago primeiro ajudou nisso, com os mutirões que ela fazia, as casas, em razão do trabalho da Afago, se transformaram de madeira para alvenaria. A Afago começou a fazer articulações com o poder público para que a gente tivesse saneamento básico. Então a gente passou a ter acesso à água encanada, esgoto tratado, em razão da articulação da Afago. E além disso, a Afago tinha um trabalho contínuo dentro da comunidade, que era dar o rango, que é muito bom, o rango da Afago até hoje, que dava ali as refeições para as crianças e que oferecia atividades de contraturno. Aula de música, aula de esportes, aula de dança, aula de costura, enfim, diversos tipos de aula a Afago oferecia para que o jovem, depois do tempo da escola, tivesse que fazer e tivesse vir a pensar em outras possibilidades para além daquelas que os olhos poderiam alcançar dentro da comunidade. Então eu devo muito à Afago, assim, eu, minha família toda, a minha comunidade deve muito à Afago. E é isso, né? Muitas vezes não, isso acontece bastante. Acho que aí, na maioria das vezes, você olha quebradas que são minimamente organizadas, tem uma ONG ali por trás, né? Ajudando, unindo Sim. pessoas, arrebanhando pessoas que tenham essa mesma sensibilidade que a galera da Afago teve. Onde o Estado não chega, felizmente o terceiro setor tem conseguido chegar. E aí, pelo menos na minha comunidade, isso aconteceu e fez toda a diferença. Toda a diferença. Porque saber se organizar é essencial
para que você lute contra todos esses abusos que a gente sofre todos os dias. E ter uma organização que tem, aliás, que tem justamente uma mínima organização que consegue transmitir isso para os moradores, incentivá-los a se organizarem entre si e a lutar pelos próprios direitos é muito importante. Então, hoje eu participo da Afago hoje como educadora com um projeto chamado Direito Nosso, que é um projeto Legal. de educação política e de mobilização social, que tem a intenção de levar tudo aquilo que eu aprendi lá na PUC, com a galera, com os meus colegas ao redor, né? Só tinha boy na minha universidade, a galera que tinha muita grana. Tudo que eu aprendi lá na PUC, a ideia é levar na linguagem do jovem, né, de maneira fácil, acessível, na linguagem do jovem, para o jovem que está lá na periferia e que muitas vezes não consegue perceber como o sistema funciona. Isso é terrorismo, hein, mano? Pois é. Pega conhecimento dos caras e dá pros nossos, isso é terrorismo, hein? É isso. É isso que a gente tem que fazer, trabalho de base. É dar acesso a conhecimento, sabe? É provocar nesse lugar de refletir sobre a própria realidade. Como assim tá todo mundo falando que odeia política? Política Sim. tá todo dia no nosso dia. Da hora. Como assim direito é só para quem é advogado? É só para quem é chamado de doutor? Não, tem que democratizar isso. Sim. O direito e a política estão na nossa vida todos os dias. Só que a gente é educado a não perceber como ele funciona no nosso dia a dia. E aí o Direito Nosso vem com essa proposta de provocar essa reflexão, de fazer perguntas ali para o jovem periférico que pega ônibus lotado, que demora 2 horas para ir pro rolê, para sair de casa e ir pro rolê. Quando tem dinheiro para ir pro rolê, né? Porque até o lazer é uma coisa difícil na nossa realidade. Enfim, olhar para a realidade que a gente vive na quebrada e falar assim, mano, quem decidiu isso? A gente vive aqui na favela e tem gente que mora em triplex, tipo, por quê? Quem decidiu isso? Se meu pai e minha mãe trabalham tanto todos os dias, pô, sai 5 da manhã, chega 8 da noite, faz hora extra e se esforça ao máximo, o esforço é o que mais tem, por que a gente ainda continua vivendo uma realidade tão difícil? Então é isso, é tentar provocar as pessoas, principalmente os jovens, né, que estão ali na comunidade, a refletirem sobre o porquê que a gente vive tantos abusos, porquê que a gente vive uma situação tão difícil, porquê que a gente trabalha tanto e mesmo assim não consegue avançar e porquê que tem gente que fazendo nada tem tudo, sabe? É essa a intenção. Bom, dentro disso, como se organizar? Uma pessoa está aqui ouvindo a gente, acatou a ideia. Tá bom, Mayara, tá bom, Cenoura, vocês têm razão. Como eu começo a me organizar na minha quebrada? A partir do que eu tenho. Como que a gente aconselha esse jovem? Como você, na sua experiência, aconselha esse jovem? Eu acho que a primeira questão é tentar entender o que indigna a gente. Primeiro é se conhecer, né? Se você não se conhece, se você não sabe aquilo que te toca, aquilo que te indigna, você não vai conseguir, que aí é o segundo passo, se unir a outras pessoas que sentem a mesma indignação que você. Então, eu acho que o primeiro passo é esse. Bravo. O que incomoda a gente no nosso dia a dia? O que indigna? O que revolta? Essa é a primeira questão. Depois que a gente tem essa consciência, é trocar uma ideia com as pessoas que estão mais próximas mesmo. Com o familiar, com o amigo. E tentar entender se aquilo que incomoda você é a mesma coisa que incomoda o outro ali, que está próximo de você. E começar essa busca de olhar pessoas que sentem a mesma revolta que você. A gente tem rede social. Sim. Pô, na rede social tem um monte de revoltado aí. Sim. Tem uma galera que tá fazendo um trampo muito legal. Eu acho que também é se informar. Além de se unir a pessoas que tenham a mesma indignação que você, é começar a se informar pra, pô, isso me incomoda. Mas por que isso me incomoda? Por que a realidade é dessa maneira? E tentar entender o porquê disso. Então, manter esse espírito questionador, tentar entender os porquês das coisas também é um outro caminho. E aí eu acho que, começando a trilhar esses caminhos, a gente vai entendendo como se organizar, sabe? Eu acho que a Sim. organização também é uma coisa muito orgânica, que depende da construção e do contato de cada um com os seus. Então, eu acho que a coisa vai acontecendo. A gente vai aprendendo e a coisa vai acontecendo espontaneamente. Agora voltando a falar de política, eu falo da minha opinião, eu não me sinto representado muito. Tem uma galera que é legal, que vive o que eu vivo, mas eu ainda não me sinto bem representado. Mas eu sei que você sabe mais do que eu e muita gente que está ouvindo a gente sobre o cenário. Você acha que a gente está sendo representado? Você acha que falta ainda
pessoas do nosso meio? Você acha que a política é aberta ou ainda tem que arrombar as portas para poder entrar um dos nossos lá dentro? O que você acha? Definitivamente a gente não é representado. Eu também não me sinto representada. Inclusive foi por isso que nas últimas eleições aí me atrevi a ser candidata. E não foi fácil. Não é uma construção fácil. Não é qualquer um que entra na política. Você tem que construir todo um networking antes, conhecer gente, se articular, para aí sim você ter alguma possibilidade de entrar. As pessoas falam, tem muita gente que fala, né, e parece um discurso vazio e eu tenho visto que talvez seja mesmo. A política é para todos. Essa política institucional, a política mesmo, que a gente faz aqui, que o direito nosso faz, que é o trabalho de base, definitivamente. Ela é para todos, ela precisa ser para todos, e a política institucional das pessoas eleitas também deveria ser. Mas hoje, da forma que as coisas funcionam, ela não é para todos. Isso é uma ilusão. Você tem que conhecer gente, como muita coisa aqui no Brasil, você tem que estar minimamente articulado para se atrever a se candidatar, para ter oportunidade de se candidatar, para vir a pensar nisso. Então, a entrada é muito difícil. Primeiro porque você precisa de dinheiro, primeiro porque você precisa estar articulado e conhecer gente, segundo porque você precisa de dinheiro, e terceiro porque você não tem referência, mano. Quando você não tem referência, a motivação é uma coisa muito difícil de construir. Você acabou de falar que você não se sente representada, eu também falei que eu não me sinto representada. Por quê? Porque a gente não tem referência, mano. Não tem os nossos não estão lá. Sim. Tem gente que se sensibiliza com a nossa realidade, e que bom que existem pessoas que não estão dentro da nossa realidade e se sensibilizam e trabalham por ela, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tem coisa na vida que você tem que viver para saber. Tem coisa na vida que você tem que sentir para saber. Tem uma par de gente corajosa aí, que eu sei que acompanha a gente, que tá disposta a dar a vida por isso, entendeu? E aí eu vou usar um exemplo aqui do Martin Luther King, né? Que ele morreu novo, mas a decisão dele de se envolver na política e de emanar a voz dele mudou um contexto, né? Então, sei lá, o que você acha para pessoas assim se engajarem nesse meio, entendeu? Sem medo de morrer, sem medo de se perder e cumprir a missão. Igual você também corre risco de vida, né? Sim. Você corre risco de vida, você sabe como que é, né? Sim, sim. O que você me diz disso aí? Olha só, não é fácil não. Não, né? Não é fácil não, nem é simples. O negócio é feito pra não caber a gente, né? Então, eu acho que essa é a pergunta de milhões e a pergunta que eu me faço todos os dias. Por quê? Mas por que não cabe a gente? Porque as coisas são construídas pra... Pô, você acabou de falar, né? Me atrevendo a usar seu exemplo aqui de novo. Você é um jovem que, mano, faz seus corres pra ter a sua grana, trabalha, tem 2 filhos pra criar. A gente tem muitas questões pessoais que vêm desse lugar, de como a estrutura funciona, que vem das questões coletivas. Então, foi muito isso que me moveu a estar nesse lugar da política e de tentar buscar caminhos, por mais que eles não estejam à nossa vista. Tudo que eu vivo de questão pessoal tem uma questão coletiva política sendo tratada ali. Questão de machismo, questão de nascer na favela e não ter espaço. Tudo que eu vivo enquanto necessidade pessoal vem de uma questão coletiva. E eu acho que a partir do momento que você toma essa consciência, você fala, mano, não vai adiantar eu viver minha vida aqui sozinha, eu viver minha vida individual, porque essas questões vão continuar e vão afetar a minha vida individual. Então, eu acho que quando a gente toma consciência daquilo que realmente indigna a gente, daquilo que realmente revolta, e quando a gente toma consciência de que os problemas da minha vida pessoal estão diretamente ligados a questões coletivas, você já tem aí o primeiro estímulo para querer, que foi o que você trouxe, Sim. né? Para querer participar de alguma forma, nesse sentido de tentar mudar essa estrutura. Mas é muito difícil, porque a coisa não é feita pra gente. Quando você fez sua Então- campanha, desculpa, só colocar uma pergunta. O que você sentiu falta? Quando você fez a sua campanha, assim, comparada a tudo, cenários, outros políticos? Eu senti falta de ter referência. É isso, de ter referência.
Alguém que você dialogasse, sim, né? que conhecesse de verdade a minha realidade, que conhecesse de verdade a minha dificuldade, que não considerasse as dificuldades que eu levava enquanto candidata favelada, que está se atrevendo ali a tentar hackear o sistema como coisa idiota. Porque é isso, né? Quando você não vive o negócio de verdade, você acha que aquilo que as pessoas trazem são secundário, assim, é secundário. E eu vivi muito isso na minha campanha. Mas você me fez uma pergunta e eu definitivamente não sei responder. Eu acho que a minha luta está em justamente todos os dias tentar achar a resposta para isso. Como que a gente muda essa estrutura? Como que a gente faz para se engajar, para ganhar visibilidade, para ter espaço, para fazer com que nossa voz ecoe e leve a nossa mensagem, atinja outras pessoas e incomode ali, né, desperte esse incômodo em outras pessoas para que outras pessoas se engajem na luta? Eu não sei. Eu tenho agido aí por algumas estratégias, como Direito Nosso, né? Como me atrever a participar de uma estrutura partidária, ser filiada a um partido e participar das atividades de um partido. Por mais que eu olhe no meu partido e eu não veja ninguém como eu lá. Então, Foda isso. São estratégias que a gente vai arrumando para tentar hackear o sistema. Eu falo para alguns amigos que eu tô nessa luta institucional, participando de partido, me candidatando, para tentar hackear o sistema e tentar ali, sem ferir meus princípios, sem ultrapassar o limite dos meus princípios e tentar construir dentro da lógica do sistema algo que beneficie a minha quebrada. Mas, em paralelo, eu tô com Direito Nosso. E Direito Nosso é educar para revolta, é educar para revolução, é educar para esse lugar de, Sim. Esse sistema, essa lógica que não funciona. Então, é esse o malabarismo que eu tenho tentado fazer aí, com muitas frustrações, muitas dificuldades, mas é isso, né, mano? A partir do momento que você descobre que a sua vida pessoal depende de uma mudança coletiva, não tem como sair disso mais. É isso, você não tem mais escolha. Sim. Bom, sobre isso, eu tenho uma coisa para dizer para você, que a gente já conversou, né, no off, e para as pessoas também. É a minha opinião. Eu acho que a gente tem que seguir a nossa vocação. Eu acho que a nossa vida ela está em jogo todos os dias, né? Então, a gente é atrelado às necessidades pessoais e a gente acaba desistindo de viver a vocação. Mas acho que é todo mundo se descobrir, saber qual é a sua vocação, seja na arte, né, seja na política, seja na cultura midiática, na cultura independente nas favelas, e seguir. E se custar a vida, ir até o fim, né? Porque você tem o direito de escolher ficar vivo, mas é melhor você viver tudo que tem para viver com o seu tempo determinado do que deixar de viver algo que tinha que fazer a diferença e você viver uma vida toda arrependido porque você não fez, né? E me diz assim, hoje, Mayara Torres, como que é o seu foco? Você já disse os seus trabalhos, aonde que você quer chegar, como que você quer terminar esse ano e o que você carrega aí com toda essa luta aí, com você, de força, de inspiração para continuar essa trajetória, que ainda tem muita luta pela frente, né? Pois é, muita luta pela frente. Você falou aqui, né, de força, a gente precisa de força também. Eu também carrego muita frustração, muitas lágrimas, muita vontade de desistir às vezes, muita sensação de impotência, de que, mano, eu não sou ninguém nesse rolê, que o negócio é muito maior que eu. Mas é isso, né? Quando a gente encontra outras pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma motivação, a mesma revolta, a gente se nutre e fala assim, mano, não tô sozinha nesse rolê, entendeu? Tem mais gente ali querendo que a coisa mude, tem mais gente que quer se engajar na luta, e isso é muito importante. Então, o que eu carrego aí pro resto desse ano e para além dele, né, dentro da luta política, é isso, é encontrar outros parceiros, outras parceiras que tenham a mesma sede de mudança, a mesma revolta, a mesma indignação de olhar para a realidade e falar assim, isso daqui pode ser diferente. E que sintam a vontade de se unir, sabe? Que eu acho que é isso. O Emicida fala, tudo que nós tem é nós, e é muito verdade isso. Tudo que a gente tem é essa nossa troca, né? Essa nossa confiança naqueles que são os nossos e essa disposição que a gente tem que construir de forma coletiva, de forma conjunta, para fazer com que a realidade mude. Então eu carrego muitas dores, muita frustração, muitas lágrimas, como eu disse, mas também carrego muita esperança e muita alegria de encontrar no meu caminho pessoas que sentem essa mesma indignação que eu. Braba. Então é isso. Da hora.
É isso aí, rapaziada. Pode aí, boletim informativo da Espraiada. Quero agradecer, Mayara. Deus abençoe. Obrigado nóis, aí pelo mano. corre, pela atenção que você deu pra nós. Tamo junto. Obrigado vocês aí que têm acompanhado o nosso trabalho, aprendido, refletido, se inconformado e compartilhado com os seus. Quero agradecer nossos parceiros, a TV Doc aí, que é a nossa produtora. Quero agradecer o Instituto Quilombo Urbano, que são os nossos parceiros, o Instituto Jatobás e a Rede Espraiada, que está junto conosco aí nesse trabalho. E agradecer aí, Espraiada, telespectador, pessoa aí favelada, excluída, que está adquirindo informação, está se sentindo representado e está crescendo aí junto com a gente nesse corre. Estamos aí, ó, com os nossos queridas inspirações aí do anime, que já fez parte da história de muitas pessoas. E mais uma vez queremos agradecer, rapaziada. Obrigado aí pela atenção e fica atento aí ao nosso próximo episódio do Pode Aê, seu boletim informativo diretamente da Espraiada. Tô aqui o Mano Cenoura, agradecido e é nóis. Boa pra nós. É nóis. Salve. Valeu.